Talvez. Acho que sim. Não estou a falar contigo. Estou numa live. Oh, frio. Oh, frio, 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 frio. Oh, frio. Nem sei. Ai, mais frio, cara. Talvez. This is my frio, cara. TikTok não me deu sinal para entrar. Somos 5. Sem partilhas. Epa. Vamos a isso. Acho que Angola já são 19 horas. Não, Angola são 18h41 agora. Que maluca confusão horária. Oh, frio. Tá sem direito agora. Vamos lá ver aqui. Já estamos em direito, já estamos. Vamos lá ver aqui. Não é o cenário habitual, mas pá, pronto, tinha que entrar mesmo, não é? Acho que já estamos há 2 semanas sem live, né? Tínhamos que entrar. Estou um pouquinho perdida, não é? Através do fuso horário, mas pá, prontos. Banda Lucas, como sempre, minha diva, estamos juntos. Olá, querida, tudo bem? Eu estou bem, dona Helena. Está muito silêncio por aqui hoje. Não sei se o silêncio está a tratar-se de quê? Olá, estamos juntos. Moniz, Black to Africa, estamos juntos. Tenham uma boa tarde, estamos juntos. Saudades, também saudades, minha divas. Sudaca, não é? Brasil, estamos juntos. Boa noite, África, não é? Boa noite, Angola, boa noite, Moçambique, Guiné-Bissau, São Tomé, Cabo Verde, Bonsoir, Congo, Côte d'Ivoire, não é? Boa noite, minha África linda. E também boa noite aos nossos compatriotas que encontram-se fora desse nosso rico e lindo continente chamado África, né? This is for África. Viva África, viva. Vamos lá ver aqui, Amélia. Sou tua fã, muito obrigada, Cota. A reciprocidade mora aqui. Boa noite, Cota. Estamos junto, Cota Stênio Santos. Vamos lá ver aqui. Saudades, não é, Cota Mara? Também tinha saudades de vocês. Boa noite, minha princesa. Já tinha saudades tuas. Por que não me dá um toque? Estamos juntos, pan-africanista e nação. Estamos juntos. Muniz, Black to Africa. Estamos juntos. Boa tarde, Brasil. Brasil são 14h44. Estamos juntos. Eu te amo muito e sou muito sua fã. Muito obrigada, alô, não é? A reciprocidade mora aqui. I love you. Tu já tem meu amor. Boa noite, estou presente. Luanda Kazenga, como sempre, Cataclides. Estamos juntos, meu Cata. E também dar aí boa noite, Kazenga. A bombar o nosso Kazenga, não é? Boa noite, Kazenga. Boa noite, Rangel, Clambaquiage. Boa noite, Luanda. Boa noite, Benguela, Wambo, Lubango, Cunene, Malange, Kwanza Norte, Kwanza Sul, Wish, Cabinda, Zaire. Boa noite, minha Angola linda. Boa tarde, Claudete. Estamos juntos. Boa tarde, Claudete. Acho que está onde? Angola já é de noite, né? Já é de noite. Angola aí já é de noite. Estamos juntos. Vamos lá ver aqui. Guerra, qual é o assunto? Qual é o tema? Qual é o nosso tema? Tá. Vamos colocar o nosso tema, vamos? Vamos, se não tem como, não é? Vamos partilhar, vamos chamar os nossos amigos africanos, angolanos e não só, não é? Aqueles também que querem dar aqui o feedback sobre o tema que nós vamos entrar, não é?
e por aí fora. Vamos engajar bastante a nossa live para que as mãos invisíveis, não é? Daqueles que vocês já conhecem, derrubam então a nossa live, não é? Se a gente não engajar, eles vão conseguir derrubar a nossa live. Vamos chamar, partilhar, não é? Engajar os nossos irmãos, não é? Africanos, angolanos e não só. Quando eu me tornar presidente, serás a minha conselheira. Tá bom, Cota, tá bom. Qual é o tema? Olha que não funciona, não é? Nós temos aí, estamos a ver essa espécie que nós temos como presidente, que nem os irmãos, não é? Ele está a dar ouvido, ou seja, os irmãos estão a reclamar também desde que ele assumiu o poder, não é? Tornou essa pessoa arrogante, prepotente, não é? Alérgico a críticas, não é alérgico a ideias, ao contrário, não é dele. E só para você ver, não é que o poder corrompe. Como diz o ditado, então, um velho ditado bem conhecido, não é? Se você quer conhecer uma pessoa, não é? Dá-lhe o poder. Porque a pessoa, o ser humano sem o poder, não é aquela humildade aí, semblante, aquela humildade, fora de ser muitos, não é? Não são todos. Mas quando você dá o poder em alguém, não é? Aí sim você vai testar ou vai perceber quem realmente, ou vai conhecer quem realmente é a pessoa. Porque enquanto não tiver poder, não é dinheiro, não é? Todos nós somos humildes, não é? Somos aquela pessoa aí, olá tia, bom dia, vó e tal, por aí fora. E volto a reiterar mais uma vez, não são todos, não é? Mas da sua maioria o homem corrompe-se pelo dinheiro, pelo poder, principalmente aqueles então analfabetos, não é? Ou aqueles irracional, como é que nós temos, não é? Essa figura, essa espécie, e o nosso presidente, não é? Além de ser ignorante, além de não ter um nível de escolaridade, não é? Sem desprimor também aquelas pessoas que não estudaram, não é? Guerra, mas quem não estudou é igual a ele, claramente que não. Costumo sempre dizer para vocês também que muitos daqueles que não estudaram, não é? Ou muitos daqueles que não tiveram oportunidade de ir à escola, os nossos avós, não é? Mas a sabedoria da vida lhes fez muito mais sábio, não é? Muito mais conhecedor do que esses que dizem se estudaram, não é? E que nós estamos a descobrir que afinal nem passaram pela escola, não é? Não conhecem aquilo que eles dizem, a escola que eles dizem que estudaram, não é? Foram para lá comprar o diploma para pronto. E já sabemos quando você compra o diploma, não é? Compras um mero papel e você não consegue dar respaldo naquilo que você acredita, não é? No seu subconsciente que você fez, mas pronto. Quando vamos lá, qual é o tema, Teodoro? Vou meter já o tema, não é? Tens o meu respeito, estamos juntos. Minha verdade, Paula Lira, estamos juntos. Minha cota, minha vida, estamos juntos. Vamos o tema, vamos. Não sei, eu não trouxe aqui um tema não, especificamente. Como nós temos muito tema, muitos assuntos, para Angola, parece que nós dormimos com um assunto, não é? Acordamos com outro assunto. Mas guerra, todos os países são assim, não? Mas Angola eu acho que é demais. E os assuntos é só pela negatividade, não é? Desculpa, que nos coloca cada vez mais vulnerável, não é? E deixa o nosso país mais distante da competitividade dos demais países, não é? Como é que vocês estão a ver o combustível? Mas guerra, eu não tenho carro. Se subir ou deixar de subir, para mim é anyway, para mim tanto faz, eu não tenho transporte, aí é que você engana-se. Porque essa subida do combustível, não é? Eu não sei se é aleatório, não acho. Eu acho que é bem pensado, não é? E eu acho que é uma fuga, ou seja, é um desespero de quem está no poder a ver que não tem mais aonde tirar as receitas, não é? Tanto para fazer pagamentos que eles endividaram-se para enriquecer-se, não é? Então eles vão sugar cada vez mais o povo, vão tirar cada vez mais do povo, o povo que já não tem nada, para então poder cobrir e poder continuar a sustentar aqueles que lhes mantêm no poder, não é? Que são as mãos invisíveis do Ocidente. Mas guerra, como assim? Como é que eles ficam no poder com a mão do Ocidente? Eu acho que não é necessário ser intelectual para saber, não é? Não sei se vocês lembram quando... Quem me acompanha aqui sabe, muitos, não é? Também, não só eu, muitos dos outros angolanos
que vêm debater-se sempre contra essa governação satânica que nós temos no poder, não é? E eu bem falei que se a gente, se o João Lourenço, não é? Cumprisse mais, não digo cumprisse, usurpasse mais esse poder, o povo angolano, não é? Íamos nos ver cada vez mais distante da competitividade dos outros continentes ou dos outros países, não é? Mais vulnerável, mais pobre, mais miserável. Lembrando que no nosso OGE, não é? O presidente, ou sei lá, e a sua facção toda, não é? Disse então que este ano, não é, deviam baixar a nossa inflação, desculpa, para vocês economistas, não é? Eu pego algumas coisas do professor economista e jornalista Carlos Rosado, não é? Vamos interagindo através dele e tantos outros bons econômicos que nós temos, não é? Que devia baixar então a inflação 11%. Como é que ele vai conseguir baixar a inflação 11% se não há recurso, não é? Ou não há, nós estamos a ver cada vez mais o nosso país, não é, despir-se daquilo que é o ideal, não é, daquilo que sustenta um poder econômico, que é o quê? Que é os investidores internacionais. Como é que vais ter? Como é que você vai ter uma economia competitivadora? Não é? Como é que você vai ter uma economia saudável, não? Sádica? Como é que você vai ter uma economia ativa quando você não tem investidores internacionais? Ou seja, Angola hoje, não é? E foi sempre assim, e vai ser mais, que a maioria dos nossos, ou seja, das nossas dívidas por aí, serão pagos por quê? Pelo petróleo. Por quê? Porque nós temos uma economia insana. Cada vez, não é? Cada dia que passa é melhor que os angolanos começam a perceber. Comecem a perceber. Não é vão à busca da percepção, ou sei lá o que é que vocês fazem. Mas percebam, nem mesmo que você que está aí, que está a pensar, eu não, eu sou da elite, isso não vai me afetar, eu estou embora bem, eu não. Esse não esfrago, desculpa, que está aí a abalar o nosso país, vai atingir a todos. Mesmo você que intitula-se da classe média alta, senhores, num país como o nosso, jovem que nós somos, que não há emprego, que não há ocupação ao jovem, o índice de marginalidade tende a aumentar. E qual é o estrangeiro? Eu costumo sempre dizer, eu em particularmente angolana como eu sou, não é? Se eu fosse de uma outra nacionalidade, ou uma europeia, ou coisa parecida por aí, eu não colocaria nesse momento o meu negócio, a minha empresa, num país como Angola, que não há estabilidade política, que não há estabilidade judiciária, que não há estabilidade econômica. É um país, não é, difícil para se viver, ou seja, é um país inapropriado para qualquer ser humano sobreviver. Como é que você quer investir, ou seja, que você quer angariar, atrair investidor internacional, não é? E eu vi mais está lá na nota do Clube K, não é para dizer a guerra, está aqui a falar, onde é que você vai tirar lá? Está lá no Clube K, é só escrever Clube K. Eu estou sempre aqui a dizer para vocês, não é, sobre o nosso poder judiciário. Eu vou sempre repetir para vocês quantas vezes não é for necessário para que muitos dos nossos manos angolanos percebam. A pedra basilar de um país não é para atrair investidores internacionais, é o poder judiciário. Quando você tem um poder judiciário, de forma que nós temos, corrompido, não é, de corruptos, com escândalos atrás de escândalos, onde nós estamos a ver o presidente do Tribunal Supremo a ser acusado de venda de sentenças, de branqueamento de capital, de tantos outros vários crimes. E o presidente, falo mais uma vez, não, essa espécie que nós temos no poder, chamado João Lourenço, vir mais uma vez, além de dar além daquela entrevista que ele falou que em Angola não tem crise constitucional, parece que ele
é um juiz ou um promotor, não é? Mostrou claramente ao mundo e fez muito bem para ele mostrar o seu índice no epicentro da sua ignorância, mostrando mais claramente que não há separação de poder. Porque qualquer um estadista não pode se pronunciar o assunto que como é que eu posso dizer? Que não usufrui, não, ou seja, que não sai do radar dele. Mas quando você vê um estadista que fala em nome do juiz, desculpa, no nosso presidente, de forma que fala do Poder Judiciário, ou de forma que falou, não é? Parece que ele é um advogado particular do presidente do Tribunal Supremo. E mais uma vez no Clube Capa está lá, acho que saiu ontem, o presidente João Manuel Gonçalves Lourenço veio dizer que não veja a necessidade do presidente do Tribunal Supremo deixar o cargo. Ou seja, não é um estadista, um presidente da República. Angola é um país democrático de direito, mas guerra. Democrático de direito, mas também no papel. Ok, tudo bem, é no papel. Não é? Como é que a gente quer atrair investidores internacionais com um presidente que fala em nome do poder jurídico? Como é que a gente quer atrair? Não tem como. Não é porque o empresário, o investidor internacional, a primeira coisa, não é qualquer investidor internacional que tem interesse de investir num determinado país, a primeira coisa que ele analisa, como é que funciona o poder judiciário. Porque se tiver qualquer problema, não é qualquer dissabor, onde é que vai recorrer? Se aqui em Angola os empresários são políticos, não se sabe se o político é político, se é empresário, não é? Epa, é tudo aqui a mesma coisa. Onde é que vai recorrer? Nós vamos começar a ver o nosso país cada vez mais para baixo. Ou seja, com esse senhor, não é? Às vezes até, dói-me quando chegou-me numa situação ou num nível que me noja falar o nome dessa espécie que nós temos no poder. Com todo o respeito, não é, que me desculpa, também estou desculpado. Porque nós é que estamos a sentir na pele. Quando você sai às ruas, não é? E você olha o tipo de vida que o angolano hoje leva. Como é que o angolano hoje sobrevive? Magoa-nos. Tem que magoar todos nós. O combustível vai aumentar. Irá trazer alguma mudança para nossas vidas? Nós, os pobres ou pacato cidadão? Claramente que não. Vai continuar a enriquecer-se a família do senhor que está no poder e o seu elenco. Há mais guerra, volto mais a dizer aqui, há guerra. Eu não tenho carro. Senhor, meus cotas. Os transporte público, ou seja, até o transporte público, falar em Angola transporte público, acho que até, é um luxo, não é? Os táxis vão aumentar. Eu já estava a ver os taxistas aí a dizer que irão aumentar o dinheiro, não é? Ou o dinheiro da passagem, não sei como é que se diz, já me esqueci. Como é que vai ser as nossas vidas? Como é que vai ser a vida do angolano? Sem investidor internacional. Um presidente que está mais preocupado em rivadar, não é? Em entrar em confronto com todos aqueles que não olham que olham para a cara dele e não acham-lhe bonito. Aquelas pessoas que ele tem como inimigos, vocês acham que há futuro? Não há futuro. E eu repito mais uma vez aqui. A covardia do nosso povo, a nossa covardia, irá nos custar muito caro. E só está a começar. O preço ou a subida do preço do petróleo só está a começar. Angola não terá investidor internacional, esquece. Há mais guerra. O meu vizinho. Então aqueles senhores chineses, sem desprimor os asiáticos, atenção. Mas se nós vermos, se vocês analisarem
Se vocês ir buscar, se vocês sentar e colocar o vosso discernimento a funcionar, você vai ver que a maioria desses senhores que vocês chamam investidores, são mais escravagistas do que outra coisa. São pessoas, muito deles, da sua maioria, sabe o que é que eles fazem? Eles pegam os nossos dirigentes, vão para lá e dizem, olha, toma esse dinheiro, não é como você para Angola, para investir, tens que ter isso, como tu não tens, não é para leva esse dinheiro, eu te dou esse dinheiro, vai para lá, não é como uma forma de investidor. Ou seja, eles compram até investidores internacionais. É grave. Porque o presidente que nós temos, o senhor João Lourenço, e a sua facção toda criminosa, não tem credibilidade para angariar, para conquistar investidores internacionais. Não tem. O que ele vai fazer para continuar ou para perpetuar-se no poder? Primeiro, não é? Vai tentar cada vez mais agradar os seus donos. Mas guerra, quem são os seus donos? Quem são os donos dele? É preciso aqui que eu fale. Todo angolano, todo africano sabe que os nossos líderes, não é ainda mais esses líderes que nós temos, quanto mais burros e ignorantes e quanto mais desafeto o povo tem por eles, para o Ocidente melhor. Porque o nosso presidente hoje só tem um Ocidente. Ou seja, ele paga para lhe manter no poder. A única força que ele tem é o Ocidente. Porque o Ocidente não quer saber se nós vamos morrer de fome, se nós vamos morrer de sede, se a gente vai morrer de doenças. Ele não quer saber da falta de medicação. O que lhe interessa não é ver um presidente como o nosso, não é ignorante, burro, analfabeto, que não tem a proteção e aceitação do povo, que cada vez mais vai ficar o quê? Vai ficar preso a ele. Não é porque sabem, a única tábua de salvação somos nós. Ele vai começar a fazer tudo que a gente puder ou que a gente manda. Que eles fazer o quê? Não é? Abrir, quanto mais ele abrir, não é? Diz então, facilitar a exploração dos nossos recursos, melhor para ele. Nós temos um presidente que não tem nada, ou seja, nós temos um partido hoje, um governo que está no poder, que não tem nada para nos oferecer. Que não tem nada para nos oferecer. E cada vez mais, e eu repito mais uma vez aqui, que a gente não é desafasta ou começa a desafastar da era colonial, não é, da independência. Com esse tipo de governação, com esse tipo de governo que nós temos, nós começamos a descobrir, não é? Que aquelas, dizem então, o que nós víamos, as cidades bonitas, é o asfalto, não é a nova marginal, o Banco Nacional, era tudo construção colonial. Era tudo infraestrutura colonial. O que esses senhores fazem, sinceramente, se a gente, repito mais uma vez aqui, se a África fosse um continente e a União Africana funcionasse, não tivesse essa facção que lá também tem um conjunto de compadres ditadores, o MPLA sairia no poder, assim como o MPLA, Frelimo, tantos outros partidos que continuam ao serviço do Ocidente e deviam ser julgados. O governo que nós temos, se fosse um governo que atingisse, não é, ou que funcionasse na Europa, esses todos os senhores deviam ir parar no TPI. Mas sabe que não vão parar por quê? Porque eles facilitam a exploração daquilo que é nosso. Quanto mais eles nos oprimem como nós, o povo, quanto mais eles nos colocam como um povo vulnerável, porque a vulnerabilidade torna um povo fraco, um povo frágil. Você quando tem um povo que ainda está a pensar no arroz e no feijão, enquanto o outro já está a pensar, não é, na tecnologia, amanhã vou descobrir, hoje saiu quem vai descobrir o iPhone, né?
Já descobriram o iPhone, vão descobrir mais o que é o Ginga, vão descobrir mais o que é o Rei Mandume, vão fazer mais o que vão fazer um avião. Não tem força para competir. E o Ocidente, quanto mais o africano torna-se, ou seja, quanto mais o africano seja vulnerável, melhor para ele. Essa é uma das maiores ou melhor formas que encontraram para dar o segmento da escravatura, mas de uma forma que é moderna, com a participação e a conivência de quem? Dos nossos dirigentes, dos nossos líderes. É isso que vocês têm que começar a perceber. Vocês não pensam que, mas guerra, como assim? Como é que vai ser? Como assim são coniventes? Se nós somos independentes, a independência é apenas, não é? É apenas, é mera retórica. É num papel. Porque o que acontece, esses senhores que fazem, repito mais uma vez aqui, se fosse num continente europeu, desculpa, esses senhores deviam estar todos detidos, presos, não é sentenciado à prisão perpétua ou à pena capital. Porque o que eles fazem é contra a humanidade. Quando você está a ver um governo, um presidente que está mais no ar do que na terra, está sempre a viajar, volta, sai, volta, volta, sai. Não é em alugar, desculpa, hotéis de não sei se quantas estrelas, de gastar mais de não sei se quantos milhões de euros em 3 noites e ver o seu povo a comer no contentor de lixo, senhores. Se isso é independência, desculpa-me, então eu estudei com os livros trocados. Não é? Desculpa-me. Os livros que me foi ensinado foi trocado. Mostra-me aqui um país, não é? Desculpa. Um país aqui mostra, vai dizer, olha, lá na Europa, não é onde está onde está a ONU, os direitos humanos, por aí fora e tal, não é? Mostra-me aqui alguém. Esse é um exemplo, vou dar aqui um exemplo concreto. O que está a acontecer diz então, a guerra da Ucrânia e da Rússia. Uma guerra, não estou aqui a romantizar a guerra. Mas vocês veem como é que os ucranianos estão a ser recebidos. As tendas, as comidas. Ou seja, esqueceram-se também que em África a guerra civil. O Sudão do Norte continua em guerra. Há países africanos que continuam em guerra. O que é essa União Africana, não digo União, a ONU e o resto, o rei ocuparta fazem? Mas a culpa não é deles. É só para vocês terem um pouco de noção. A maioria, ou seja, para não dizer todo o capital que sustenta, não é essas ONG, direitos humanos, direito de não sei o quê, direito de não sei o quê e tal por aí. Sai em África. Mas quando é um país africano que nem o Sudão que está em guerra, o que é que eles fazem? Levam lá aquelas maçambalas, não é? Os refugiados a cozinharem na lata. Não sei, vocês viram os ucranianos a cozinhar na lata, a comerem como indigente? Claramente que não. Mas guerra. Então estás a romantizar a guerra. Não. Uma guerra nunca é bom para todos. Mas você vê a forma que são tratados. Não uns têm mais que os outros. Mas a culpa, repito mais uma vez, não são deles. A culpa é de nós, principalmente nós, o povo africano, que aceitamos que líderes dessa espécie, que é uma dessa espécie, não é, que nós temos como presidente de Angola, comanda uma colmeia como nós. Não é possível. Não é alguém hoje ainda me disse que a diferença do animal não é irracional e o animal racional é que o mais fraco ou mais burro, mais ignorante, nunca lidera uma colmeia, é verdade. Em Angola é totalmente, ou em África é totalmente diferente. Desliga sua máquina. Não é? É totalmente diferente. E repito mais uma vez aqui, para terminar. A subida do preço do petróleo é só o começo daquilo, ou seja,
que nós não podemos ou que nós não fizemos. É só o começo de um dos preços, não é do preço da nossa cobardia, da nossa covardia. Porque repito, desculpa mais uma vez aqui, esse senhor, essa espécie que temos no poder, não tem nada para oferecer para os angolanos. Não esperem melhoria com essa espécie que nós temos no poder, porque não há. Como diz o ditado, né? Ninguém pode oferecer aquilo que ele não possui, aquilo que ele não tem. Como é que a gente quer melhoria? Como é que a gente espera que Angola desenvolva? Como é que nós queremos investidores internacionais? Como é que nós queremos instituições sérias, credíveis? Quando tem alguém que não faz sentido, ou seja, para ele não é conivente, não é conveniente que tenha instituições libertas das suas mãos, ou seja, da mão política, porque ele também tem o rabo preso, porque assim como ele, não é? Vai atrás dos outros, a corrupção, porque aquilo, ele continua a roubar, ele roubou antes, ele está a dar a continuidade de roubar. É preciso com que nós angolanos começamos a refletir e a perceber que o nosso preço, ou seja, o preço da nossa cobardia, é ver o nosso país cada vez mais distante de uma competição com os demais países. Eu estou a falar da África, para não ir buscar a guerra, você gosta muito de ir buscar a comparação na Europa. Estou a falar da África. Eu não sei qual é a vacina que o angolano foram dado, não é? Enquanto nós estamos a ver nossos irmãos, mesmo com seus problemas, nossos irmãos africanos, não é? A darem passos maiores. E nós, infelizmente, o que nós sabemos fazer é o quê? É submissão. O egocêntrico, não é? O angolano hoje é seletivo, só quero saber de se eu tenho o meu carro, eu tenho a minha casa, eu trabalho num bom trabalho, eu não quero falar disso, porque senão vou perder. Ou seja, cobardia. Nós nos tornamos um povo cobarde. E essa nossa cobardia irá custar-nos muito, mas muito caro, senhores. Porque quando você, numa sociedade que despreza e mata a criança, é uma sociedade que tem que se rever, ou seja, é uma sociedade que tinha que nascer de novo. E é o que nós estamos a fazer, é o que nós fizemos com as nossas crianças. Porque só de reiterar mais uma vez aqui, as pessoas hoje que reviram mais o lixo, que têm um contentor de lixo, como a sua mesa ou o seu refeitório, são crianças. Pois eles são crianças. Você olha para ele, esse menino, não é? Esse canenga está a comer na rua, está a comer isso. Amanhã pode tornar-se seu agoce. Porque você teve a participação, ou seja, você foi conivente que ele se tornasse o que ele vai se tornar. Infelizmente, é muito triste ver o nosso país, o país que nos viu crescer, o país dos nossos ancestrais, o país que sempre orgulhamos, cada vez mais rotulado, cada vez mais miserável e pobre. E culpa de quem? De nós, o povo. Do nosso medo, da nossa seletividade, da nossa cobardia, não há? Enfim. É isso que eu trouxe para vocês, meus cotas e minhas cotas, meus manos e minhas manas. Vamos refletir o país. O país não está bom. Eu vou aqui dizer mais uma vez. Angola se tornará cada vez mais pior. Angola, com esse senhor no poder, se tornará um país que não seja digno
para viver qualquer ser humano. E se vocês, angolanos, comecem a ver essa situação, eu aconselho, pensem. Porque esse país não está bom. E cada dia que passa, só vamos declinar mais para baixo. Enquanto os outros estão a evoluir, nós estamos a retroceder. Porque nós temos alguém no poder, incompetente, incapaz de fazer o país que todos nós sonhamos. Uma pessoa que nem os irmãos está a dar ouvido, ou seja, o poder lhe subiu até o tutano, lhe subiu até o cérebro. Vocês acham que os nossos gritos ele irá ouvir? Claramente que não. Ele está nem aí para vocês. Ele está nem aí para nós. Se a gente morrer, deixar de morrer, para ele tanto faz. Quanto mais até nós morremos, nós jovem, criança, melhor para ele. Para eles nós somos dor de cabeça. Quanto mais criança, quanto mais angolanos morrerem, melhor para ele. Um governo que não preocupa-se. O nível alto de estatística, de mortalidade, ou a taxa, no nível alto da taxa de mortalidade de criança, é um governo satânico. É um governo que está nem aí para qualquer ser humano. Porque não é preciso ser angolano, ser africano, ser brasileiro, ser colombiano, dependentemente de raça, de cor, de religião, de nacionalidade. O humanismo, o ser humano nasce com ele e cria laços, não, e afeto. Porque você, quando vê alguém a padecer e a morrer, e você não está lá, não é? Oh, desculpa, e você pegar e cruzar os seus braços, porque não, eu não é da minha raça, não é da minha cor, não é da minha nacionalidade. Você não é ser humano. O combustível subiu, repito mais uma vez. Angola está a piorar. Eu antes, não é? Outra hora dizia, não, é nosso país, vamos ficar. Não é nosso país. Hoje, com muita tristeza, eu digo para vocês. Tiverem possibilidade de saírem dessa colmeia, ou seja, desse barco que está quase a afundar, desse Titanic, que saiam. Que saiam. Porque Angola, desculpa, tornou-se um país a Deus dará. Tornou-se um país, não é? Não digno para qualquer ser humano viver. Infelizmente é o nosso país, mas guerra é o nosso país, é o meu país. Como é que eu vou fazer? Se eu sair, a nossa mãe, a minha mãe, o nosso avô, que lutem fora. Mas dói-nos é o nosso país. Esse tema que eu trouxe para vocês, não é? Reflitam. Temos uma moeda depreciada. O dólar hoje na rua, não é? Eu perguntei no meu irmão hoje, uma nota de $100 no mercado informal está a 79 euros, não é? 79. E o dólar, eu acho que está a 60, não é? Não, 73, 75, o dólar 69. Ou seja, se você, mesmo que você ganhar 100 mil kwanza, você não consegue comprar $200 ou 200 euros. Com uma moeda depreciada como a nossa, uma moeda que mesmo na fronteira da Namíbia, o kwanza é desvalorizado, ou seja, o kwanza não tem credibilidade.
O Kwanza não tem credibilidade. Em Cabinda, há uma parte dos cabindeses, não falo por conhecimento próprio, meu avô é de lá, tenho primas e tal e tudo mais. Vou para lá sempre. Que lá os cabindeses, os nossos irmãos, não pegam Kwanza. Não pegam Kwanza. A sua moeda, desculpa, transitória, é a moeda dos nossos irmãos congolês, que tem mais credibilidade que o nosso Kwanza. Agora eu vos pergunto, uma nota no mercado informal está a esse preço? Com a subida das coisas, é capaz que vocês daqui a 3 ou 4 meses nós compramos uma nota de $100 a 100 mil Kwanza. E não irá demorar. Vai por mim. Esse tema que eu trouxe para vocês não é tema, não é? Aqui um desabafo de todos nós, como vocês aí. Eu vou arrumar as minhas malas, vou-me embora desse país melhor. Cota Josiana, quanto mais cedo, melhor. Vamos à procura de um país que nos dê estabilidade, não é? A minha avó dizia sempre que quem dividiu o mundo, não é, foram os homens. Então, se você não se sente bem em Angola, quer ir para Moçambique, vai, quer ir na Nigéria, vai, quer ir para a Europa, vai. Desde que você encontra a sua estabilidade, o mais importante é a sua estabilidade física, a sua estabilidade humana. E Angola, infelizmente, deixou de nos dar essa estabilidade, essa proteção. Quando nós vimos juízes em escândalo, é preocupante. O cenário atual de Angola é triste, é verdade, meu cota. É deprimente, não é? E é nosso país. Esse é o tema que eu trouxe para vocês. Vamos refletir o país, não é? E vamos continuar aqui a falar e a debater-se e gritar, não é só o que nos resta fazer, porque fazer ou esperar alguma coisa desses senhores que estão no poder é a mesma coisa que você ficar em casa e esperar milagre, ou seja, esperar que o pão e o peixe caem do céu. É triste ver o nosso país de forma que nós estamos. Angola nunca teve tão pior, nem mesmo no tempo da guerra eu não vivi, não é? No tempo da guerra éramos criança todos, não é? 93 para cima. Mas a nossa mãe, ou a minha mãe, eu, quando comecei a me conhecer como gente, me falaram aí em 2004, né, 2005, eu nunca vi crianças a comer no contentor de lixo. Pessoas, não é? Pessoas com a sua demência, não é, nativa ou atitativa, desculpa, não é? A comer no contentor de lixo, a revirarem o lixo. E parece que quanto mais, volto aqui a reiterar, distanciamos da colonização, não é? Da independência e da guerra, mas nós estamos a ver o nosso país a declinar. Tinha que ser o contrário, mas infelizmente não. Porque essa facção que nós temos no poder, a única coisa que lhes convém, a única coisa que lhes interessa é o saque do erário público, roubar até mais, não é? Até onde não dê mais, porque eles têm na mente que quando saírem do poder vão arrumar as suas malas e vão asilar-se. Porque não tem amor à nossa pátria. Porque da sua maioria, não é? Deles tem outro lado, não é? A nacionalidade angolana é só para vir buscar dinheiro. E tem a outra nacionalidade que lhes dá orgulho de ser quem eles são. E quem não tem, já sabes, sentem-se mais, talvez europeu, ou asiático ou americano, do que Angola.
Porque o que eles fazem é um crime de lesa pátria. Mas infelizmente é por nós sermos africanos. Não estou aqui, não é? Volto a reiterar, a culpa não são dos europeus, não é do americano, asiático. A culpa é nossa. Somos nós africanos que aceitamos e somos coniventes com esse tipo, ou com essas governações satânicas que nos imposta. Eles fazem isso porque sabem aqueles que deviam colocar o pé não vão colocar o pé porque trata-se do continente africano. Porque o que eles fazem, se fosse lá na Europa, reitero mais uma vez aqui, esses senhores não teriam nem a ousadia de tentar pelo menos fazer só 1% do que eles fazem aqui. Não vamos esperar ou não vamos colocar o nosso sonho, a nossa esperança na mão de outros. Nosso sonho, a nossa esperança depende de nós. O desenvolvimento do nosso continente depende de nós. Porque se pensar que depende, ou vamos esperar que o europeu vai vir, o americano, o asiático vai vir, vai intervir, vai fazer, claramente que não. É o que nossos irmãos senegaleses fizeram, e fizeram muito, mas muito bem, travando então com que Macky Sall trocasse a Constituição para perpetuar-se no poder. João Lourenço subiu o combustível. As divisas dispararam. A cesta básica, então, em Angola, comer arroz, até falo tomar leite, é um luxo. Será que ele não vai mudar a Constituição? Não sei. Se deixamos com que ele ficasse no poder, mesmo não merecer ou não ser merecedor, será que também nós não vamos aceitar que ele mude a Constituição para perpetuar-se no poder? A resposta deixo convosco. Muito obrigado a todos, meus cotas e minhas cotas. Bora ler aqui. Tem alguém para entrar, não é? Se não tem, já roubei muito do vosso tempo. Vamos ler aqui. Cenário atual assustador. O que o governo quer é mesmo que as pessoas vão embora para que eles continuem a roubar. É verdade, triste realidade. Matar nossa Vimba agora está aí. A pessoa trabalha, mas o dinheiro nunca chega para nada. É verdade, cotas. Jocineide, não é? Infelizmente perdemos o poder, totalmente o poder de compra. Celinda demais, muito obrigada, é extremamente complicado. Boa noite, minha mana, sou muito sua fã, muito obrigada, minha cota. Vamos lá ver aqui, ela é casada, não sei se ela é casada, quem? Pelo bem lisa, aqui tem filtro, mas pronto, mas é lisa. És muito linda, com uma voz incrível, muito obrigada. Boa noite, irmã, estamos juntos, Cota Isabel. Na verdade, eles não amam o nosso povo, é verdade. Gosto muito de ti, mocinha, estamos juntos, muito obrigada, minha cota. Eles amam mais o dinheiro, é verdade. Boa noite, minha linda, espero que esteja tudo bem contigo e que Deus te abençoe muito e és uma dádiva. Muito obrigada, bolinha. Verdade, mana, se esperamos Angola melhorar, não é hoje. Estamos juntos. Me lavar aqui. Eu sou casado, muito casado, e fico feliz quando alguém reconhece a beleza dele. Estamos juntos. Beijo, Aka, estamos juntos. Falta de união da nossa, é a nossa maior desgraça. É verdade, minha cota. Concordo plenamente contigo. Eu já falei aqui que o preço é esse, não é? Será o preço da nossa covardia que nós vamos pagar muito, mas muito caro. Aqui o sofrimento só tende a piorar, é verdade. Obrigado, continua assim, Mira, minha linda, estamos juntos. São feiticeiros. Podemos apontar dedo, apontar linha, mestre, para equilibrar a situação atual. Não sei, eu adoro seus conteúdos. Você assim que conteúdos, você sim é que é influenciadora digital. Cota Hilda, Manuel, muito obrigada, estamos juntos. Obrigado a todos que estiveram aqui na live, não é? Mais uma vez.
Vamos pensar no nosso país, vamos pensar em Angola. E reitero mais uma vez, não é? Outra hora falava para vocês, não, vamos ficar no nosso país, não é? Pá, não aconselho muito emigrar, mas quando um país não respeita os direitos humanos, aí torna-se difícil de viver. Mas por que não fazem manifestações? Cotamadu, eu não sei onde é que você encontra-se, não é? E se você encontra-se em Angola, mesmo se você encontra fora de Angola, seria bom e mais ideal colocar porque que nós não fizemos, não é? Ou não façamos manifestações assim por aí. És uma mulher linda, inteligente. Cota, já estamos juntos. Muito obrigado a todos, não é, que estiveram aqui na live. Amanhã vamos estar mais uma vez, não é? Eu vou procurar trazer. Estávamos um pouquinho distante, né? Estava aqui a fazer algumas coisas. Ficamos muito tempo sem fazer a nossa live da sanidade, então vamos voltar a fazer as nossas lives, não é? E estarmos aqui a falar e despertar a mente, não é? Que o nosso povo precisa e com que desperta, só assim que nós vamos fazer uma Angola melhor e, quem sabe, tornar o nosso continente um continente para se poder viver, ou seja, que orgulha-nos, todos nós africanos, e um continente capaz de competir com os demais continentes. Estamos juntos, meus catas e minhas catas. Até a próxima. Boa noite a todos. Fiquem com Deus. E para nós, africanos, levamos para aí o discurso de nós transformar em vítima, levando-nos desvio do nosso objetivo. Não sei o que é que estás a falar, não percebi, porque aqui não tem nenhum discurso de vítima, não é? E pronto, por aí. E como eu já estava a falar, não é? Fiquem com Deus, e para nós africanos, fiquemos também com os nossos reis. Estamos juntos? Até já, tchau.